Graça e paz, querido, tudo bom? Mais uma aula, vamos aprender mais um pouquinho. Hoje foi correria, mas consegui aqui para a gente ir já abatendo essas aulas aí. Hoje vamos falar sobre interpretação. Uau! Interpretação bíblica. Vai ser muito bom, vai falar de dons, vai falar de algumas coisas muito legais. Mas antes disso eu quero orar com vocês. Bom, antes de você estudar a aula, ora comigo, querido. Senhor Deus, te rendemos graça. Te rendemos graça, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Te rendemos graça porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre e a Tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Deus, eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos que vai estar aprendendo cada vez mais a Tua palavra. Deus, abre o entendimento deles, meu Deus, para que eles não sejam enganados por ventre de doutrinas, para que eles não sejam enganados, Senhor, pelo inimigo. Deus, abençoa a vida dos teus servos e da tua serva agora, porque ao estudar, meu Deus, que o entendimento deles venha abrir, meu Deus, de uma maneira extraordinária. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos começar a nossa aula. Muito legal. Tem como texto aqui motivador. A palavra do Eterno em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, na NVI, diz assim: outro poder para operar milagre, outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa tremenda. Olha o que o texto vai dizer. O texto ele é muito claro. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele vai dizer que há outro poder para operar milagre, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, e há outra variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Uau! O Senhor pode dar esse dom para as pessoas? Sim, com certeza. Paulo diz para buscar os melhores dons com zelo. Busque os melhores dons. Há uma dedicação, querido. Há uma dedicação. Algo que Deus tem trabalhado na nossa vida. E essa quarentena, eu já vinha pensando nisso. E Deus deu um start assim na nossa mente. O segredo, querido, o segredo de tudo do que estamos vivendo, o que vamos viver espiritualmente, está na oração. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, então se prepara para o extraordinário acontecer na tua vida, ok? E Deus pode dar variedade de línguas? Sim. Interpretação de línguas? Sim. Com certeza. Sabe o que é interessante? Na festa de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos saíram falando em línguas. Outros falando em outros idiomas. Que é dado a variações de línguas, variedade de línguas, melhor dizendo. Tinha pessoas de vários lugares e cada um tinha seu idioma. Mas o Espírito Santo tomava cada líder, cada discípulo ali, para falar na linguagem deles, pregando o Evangelho para que eles pudessem entender. Mas interpretação de língua, variedade de línguas, interpretação de línguas, não confunda. Variedade de línguas é uma capacidade que Deus vai te dar para falar em outros idiomas. Deus pode me dar agora? Poder Deus pode tudo, mas qual é a necessidade? Tem algum alemão? Tem alguma pessoa, tem algum chinês? Tem alguma pessoa dos Estados Unidos que fala inglês? Tem alguma pessoa da África? Tem uma necessidade de Deus te dar esse idioma?
Se não tem, não adianta, ele não vai te dar essa ferramenta. Agora, se tem essa necessidade, Deus com certeza vai derramar esse dom sobre a tua vida, ok? Tem relato que pessoas nunca estudou espanhol e falou frequentemente o espanhol porque tinha que pregar o evangelho para essa pessoa. Isso é muito interessante, querido. Isso é muito... Tira suas dúvidas, pergunte tudo, ok? Vamos lá. O dom de interpretação é a capacidade sobrenatural de derramar pelo Espírito Santo de Deus em determinados cristãos, a fim de que traduza uma língua conhecida, uma mensagem que alguém apresentou em língua estranha. Olha que coisa interessante. Vou ler de novo para você entender melhor. O dom de interpretação é a capacidade sobrenatural de derramada pelo Espírito Santo de Deus em determinados cristãos, a fim de que traduzam numa língua conhecida ou uma mensagem que alguém interpretou em línguas. Aqui está falando dos dois períodos que acabamos de falar. Operação variedade de línguas, melhor dizendo, interpretação de línguas, ok? Variedade de línguas são outras línguas, alemão, inglês, chinês, até aramaico, hebraico, se há uma necessidade, tailandês, cara, todo tipo de língua. Deus pode dar essa capacidade para você falar. Se tiver alguém ali, vamos dizer, tem um chinês ali que precisa ouvir a palavra do Senhor. Deus vai te tomar com certeza. E na língua dele, de repente vai ser para aquele momento para você ser usado. Ok? Mas se Deus quiser deixar essa língua para a minha vida inteira. Se Deus quiser, cara, aprenda uma coisa. Deus quiser, acabou. Deus pode tudo, essa é a realidade. Mas há uma necessidade? É preciso? Você vai viajar às nações? Você é missionário? Precisa disso? Entendeu? Quero compartilhar outros textos com você, rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos lá comigo. 27 ao 31. Bastante texto, sem pressa, sem correria. Hoje está mamão com açúcar. Eu quero vocês queimando a mufa aí, ok? Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na Igreja de Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de interpretar, ajuda os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Caso são todos apóstolos, são todos profetas ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagre? Não. Todos têm o dom de cura? Não. Falar em todos em línguas, todos interpretam? Não. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Caraca! Ei, queridos, isso tudo está liberado para a nossa vida. É questão de oração. Mulher de Deus, homem de Deus, você precisa romper na oração. Tire horas de oração. Ou se você hoje você consegue orar meia hora, amanhã você consegue orar 40, depois você consegue orar 1 hora, daqui a pouco você consegue orar 3 horas. Esses homens foram usados de uma maneira extraordinária porque tirava tempo na oração. O segredo ainda está na oração.
O segredo para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério está na oração. Temos que orar todo o tempo, todo momento. Paulo vai dizer aqui, contudo buscai com zelo os melhores dons. Ainda existem os melhores dons para a nossa vida. Vamos buscar com zelo, vamos nos dedicar, ok? Existe mais de Deus para a nossa vida. Outro texto que eu quero compartilhar com você, 1 Coríntios capítulo 14, do 1 ao 5. 14, do 1 ao 5, ok? Diz assim: em seguir o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus. Deus, de fato, ninguém compreende, pois em espírito fala em mistério. Isso é falar em línguas. Quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Mas Deus pode me dar esse dom de interpretar? Sim, com certeza. Deus pode te dar esse dom. Mas quem fala em línguas não fala a homem, fala a Deus. Só Deus entende e edifica a si próprio, um meio de edificar a sua própria vida. Entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem profetiza, porque quando você profetiza, você está falando na língua, no idioma que eles possam entender, na língua portuguesa. Mas quando você fala em línguas, você não fala a homem, você fala a Deus. Só Deus entende. Mas Deus, repetindo para frisar bem na tua mente, Deus pode me dar esse dom de interpretar línguas? Sim, 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 sim. Mas quando eu profetizo, elas entendem e elas são consolidadas, elas são edificadas pela profecia, porque ela está entendendo. Então, se ela está entendendo, então ela está absorvendo, então ela vai ser edificada, consolada com esta palavra. Vamos lá, verso 4. Quem fala em uma língua, determinada língua, assim mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Quem fala em línguas, edifica a si próprio. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Pegou? Quem fala em línguas, edifica a si próprio. Quem profetiza, edifica a igreja. Uma palavra profética, uma palavra precisa para aquele momento. Verso 5. Olha o que Paulo vai afirmar. Gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia muitos mais do que profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que a interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Vou repetir o verso 5 para você entender. Gostaria que todos falassem em língua. Olha como é importante que todos falem em línguas, como é importante que todos sejam batizados no Espírito Santo. Olha que Paulo vai dizer, todavia, muitos mais do que profetizasse. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra de edificação. Olha que coisa interessante. Tanto falar em línguas é muito importante, como profetizar é muito importante. Ele está dizendo, se todos falam em línguas, e se tiver, por acaso, tiver um intérprete, é ótimo, será a edificação de forma geral, porque quando você fala em línguas, você não fala a homem, você fala a Deus, mas quem interpreta vai entender o que você está falando com Deus. Cara, isso é maravilha, isso é Bíblia, isso é maravilha de Deus. Não é até questão quando Paulo coloca aqui, quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que interprete para que toda comunidade receba a palavra de edificação. Ele está dizendo, cara, é importante falar em línguas, é importante profetizar, mas você se acha maior, legal, a pessoa fala mais língua do que todo mundo, sim, alguém entende alguma coisa? Não. Então é melhor profetizar, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ambos são muito importantes. Independente de quem fala muita língua, independente de quem tem variedade de língua, independente de quem tem
profecia, tudo é importante. Paulo está colocando aqui aquelas pessoas soberbas que falam assim, eu falo muita língua, eu falo em língua, eu sou batizado no Espírito Santo, e começa a desprezar aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo assim, pô, legal, tem alguém para interpretar o que você fala? Não? Então, o mais importante é profetizar. Interessante, né? Olha que... Deixa eu ver aqui... Verso 6, olha que coisa interessante. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O que Paulo quer dizer com esse texto? No verso 6. Paulo está dizendo assim, cara, eu vou fazer uma visita numa casa do irmão, de uma irmã, e já entro falando em línguas, que benefício eu levei para eles? Senão a mim mesmo, porque edifica a si próprio e fala com Deus. Mas se eu levar uma palavra revelada, aí sim eu vou transformar a família. Você entendeu? Mas preste atenção. Falar em línguas, você tem que falar em línguas. Paulo diz assim, queria que todos falassem línguas. Falar em línguas é muito importante. Falar em línguas edifica a sua vida. Falar em línguas é falar com Deus, é um cântico espiritual. Não desmereça porque é questão de falar em língua ou profetizar. Mas ele está dizendo aqui, eu vou no meu idioma. É como se eu falasse chinês e pregasse na linguagem chinês para um brasileiro. O brasileiro não vai entender a cultura chinesa. Não vai entender o idioma chinês, melhor dizendo. O que vai edificar? Quando eu falo na minha linguagem, por uma revelação, eu trago edificação para aqueles que estão me ouvindo, através de uma revelação de palavra, o que vai dizer que vou trazer a comunidade a receber uma palavra que vai edificar, não ser pela profecia ou ainda pelo ensino. Olha que coisa interessante, fantástico isso. 1 Coríntios capítulo 14, vamos agora para... o mesmo texto, capítulo 14, do 12 ao 19. Vamos lá. Lá embaixo. 12 ao 19. Hoje tem bastante Bíblia hoje. Vamos lá. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Deixa eu parar só um pouquinho aqui para não te dar um nó. Preste atenção nesse detalhe. Sendo assim, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. O que Paulo está dizendo aqui? Quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, não há nenhuma, nesse momento não há nenhuma evolução na minha mente, não há crescimento na minha mente, mas eu estou edificando o meu espírito, porque não é que a mente não vai evoluir, não é nesse sentido, presta atenção. Mas eu não vou saber o que eu estou orando em língua se eu não tiver a interpretação de Deus sobre a minha vida. Eu vou orar em línguas para edificar a minha vida, para edificar o meu espírito e para falar com Deus, porque a minha mente não sabe o que eu estou orando, mas quem ora em línguas, em outra tradução vai dizer ora bem. Porque você ora em línguas, você ora no favor do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer que você ore. Por isso que não sabemos orar, mas
O Pai, através do Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas. Pegou? Vamos lá. Diante disso, o que fazer, então? Orarei, cara, esse verso 15 é um banquete para a tua vida, querido. Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Pega aí, filhão, o código, verso 15. Presta atenção nisso. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Paulo está dizendo, eu vou orar em línguas, mas eu vou orar com meu entendimento. Eu canto cântico em língua, porque falar língua é um cântico também. Para quem não sabe, fique sabendo agora. É um cântico espiritual, mas também orar com meu entendimento. Eu oro no Espírito, mas também oro com a minha mente. Como crescer espiritualmente, como avançar espiritualmente. E orar no Espírito e orar com a minha mente. É falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu quero, mas o Espírito Santo orando, intercedendo, com gemidos inexprimíveis. Uau! Ou seja, eu vou orar de duas vezes. Eu oro no Espírito e também oro no meu intelecto. Meu Deus, temos duas armas, querido. Temos duas armas. Verso 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar amém? Atuação de graça, visto que não entende o que dizei. Caraca! Olha o que Paulo está dizendo, querido. Isso aqui é um banquete para a tua vida espiritual, tá? Paulo está dizendo, se uma reunião que tem jovens convertidos, que não são baseados no Espírito Santo, e chega, está todo mundo orando em línguas, como é que ele vai dizer amém? Assim seja, se ele não está entendendo nada. É diferente numa reunião, todo mundo crente. E a diferença de uma reunião e ter vários novos convertidos. Isso é amadurecimento, isso é entendimento, ok? É como você vai para uma casa de uma pessoa e chega lá, você começa a orar em língua, começa a falar em línguas. E a pessoa entendeu o bolufo. Então, pregue a palavra, ore com seu intelecto. Olha o que o verso 17 vai dizer. É possível que esteja dando graça muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Problema, né? Tá entendendo nada. Tá entendendo bolufas. Tá entendendo nada. Verso 18 vai dizer, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Paulo declara, eu falo em língua mais do que vocês todos. Falar em línguas é bom, falar em línguas é uma arma, falar em língua edifica. Falar em línguas revela aquele que está oculto. Falar em línguas, querido, abre os portais do céu. Fale em línguas. Muito, muito, muito. Ore no seu entendimento. Também fale em línguas. Verso 19, para fechar. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis, a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Preste atenção, falar em línguas é maravilha de Deus, mas se não interpretar, querido, quando fala intérprete, é porque se você está numa reunião e precisa edificar aquela pessoa, e a pessoa não vai entender o teu idioma, não vai adiantar nada. Quem falar em língua edifica a si próprio.
Edifica você mesmo. Não edifica aquele que está nessa reunião, aquele jovem convertido. Paulo está dizendo, é melhor falar 5 palavras que ele entenda do que falar 10.000 palavras em outra língua estranha. Você está entendendo? Paulo está dizendo, seja simples para falar de Jesus. Seja simples para falar do meu amor. Não precisa falar, está falando com ele e está falando em língua. Está falando com ele e está falando em língua. Ele não vai entender nada, ele não vai entender nada. Não vai adiantar nada. Fale de Jesus no seu idioma. Fale 2 palavras que ele venha entender e a vida seja transformada, do que você falar 100 palavras e ele não entender nada. Pegou o código? É dentro disso aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vamos lá. Bom que está tudo aqui. Tem como título assim, ordem nas reuniões da igreja. Portanto, qual a atitude correta? Então, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou ainda uma palavra de determinada língua, e a outro tem a interpretação desta língua. Tudo seja perfeito para a edificação da igreja. Querida, a igreja de Coríntios, entenda isso, meu lindo. A igreja de Coríntios era uma igreja rica, tinha todos os dons espirituais, mas porém, Paulo vai chamar ela de carnais que sois, porque havia muita confusão na igreja de Coríntios. Então, Paulo diz assim, então, como vocês são carnais, eu vou falar da forma que vocês estão vivendo, como carnais. Então, querido, isso é muito interessante. Paulo está dizendo, se vai ter uma reunião, tem a revelação, tem uma palavra de uma linguagem de interpretação de línguas, tudo feito com edificação em ordem. Deus ama a ordem, Deus ama tudo organizado, Deus ama a disciplina, tudo precisa ser organizado, ok? Deus ama, Deus ama. No verso 7 vai dizer assim, só para, eu estou estendendo um pouco mais para você entender, é um conteúdo muito maravilhoso, muito grande. Se alguém fala em uma língua estranha, que fale somente 2 ou quanto mais 3, onde cada vez que haja, que possa interpretar. Contudo, não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Cara, não que não possa a igreja toda ser, todo mundo tomado e falar em línguas, mas Paulo está falando aqui questão de uma ordem. Tem lugar aí que é uma desordem danada. Não vale a pena citar lugares, mas não há uma organização. Se tem profeta profetizando, que seja no máximo 3 profetizando. Se você fala em línguas, não precisa você fazer um estradalhaço, mostrar para as pessoas que você está falando em línguas. Ele fala de um autocontrole aqui. Ok? Eu tenho controle sobre as minhas emoções. Você tem controle sobre as suas emoções. Ok? Eu posso estar falando em língua e ninguém está percebendo que eu estou falando em língua. Como eu posso falar um pouco de língua num nível mais alto, como eu posso falar um nível mais baixo. Se eu profetizar, tem que ser na terceira pessoa do singular, ou seja, assim diz o Senhor. Ok? E se o pregador estiver pregando, a maior profecia é ele ali, pregando. É a palavra. Ok? É a palavra. A autoridade está sobre o pregador quando ele está ministrando a palavra. Ah, mas eu quero entregar algo para ele. Espere ele acabar, entregue a profecia para ele. Ok? Vamos lá. O 28 está aqui, quase perdi. 27, 28. Vai dizer assim. É isso mesmo. Se alguém fala em uma língua estranha, que fale somente 2 ou 3. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3. Em outro, julgue com zelo, com tudo o que foi dito. Aí já entra um lado da profecia. Eu não posso julgar o profeta, eu posso julgar a profecia. Se eu tenho o dom de profecia, eu posso julgar aquela profecia, mas com zelo, com cuidado, ok? Não desmerecendo o irmão, muito cuidado dentro disso aí, tá bom? Muito interessante isso. Vamos lá.
Alguns cristãos com os dom de interpretação, produzem em falar em línguas de outra pessoa, outro traduz o seu próprio falar em línguas. Falar em línguas em público, interpretação, e de acordo com o Novo Testamento, sentido em 1 Coríntios capítulo 14, 27, como a gente leu até o 28, a interpretação da língua segundo o dom do Espírito. Esse dom não se manifesta concomitantemente com as mensagens em línguas que o Espírito comunica à igreja. Há um dado no momento e algum dos presentes começa a proferir frases incompreensíveis de que por vezes são expressas de forma de melodia. Tratam-se de uma mensagem dirigida à comunidade por Jesus, que se encontra em meio do seu povo, mas às vezes poderá ser uma mensagem direta dirigida a um determinado elemento da assembleia. Cara, tremendo isso aqui, né? Isso é um desenvolvimento, um mistério. Tem pessoas que você vê que as línguas, Deus dá um cântico espiritual muito tremendo, e a igreja ela é tomada nesse momento. Ela é tomada, é muito tremendo isso aqui. O 27, se alguém fala em língua estranha, fale somente 2 com mais de 3, cada vez haja uma interpretação. Tem uns que tem uma melodia, umas línguas lindas, que tu vê uma coisa do céu, uma coisa tremenda, que mexe com a tua estrutura, que mexe com você. É algo assim sobrenatural. É tremendo, algo